Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho-vos mostrar a nova coleção da Aluacide, a Ari, uma coleção pensada agora para a primavera e por isso ela vai estar à venda a partir do dia 21 de março, precisamente para festejarmos a chegada da primavera. E eu vou-vos começar por mostrar todos os complementos que nós vamos ter na nossa loja online. Vou começar pelo stack pequenino que nós vamos ter e vou-vos contar uma curiosidade relativamente a este tamanho de papel. Eu não sei se vos acontece, mas a mim acontece muito, que é... Agora já nem tanto, porque eu já arranjei a técnica para não ter essa pena. Eu tenho sempre muita pena de cortar os papéis grandes, porque depois fico sem eles. Então, sempre que as coleções têm o stack pequenino, eu o compro também e guardo para fazer coleção. Quando tenho saudades de ver uma coleção, vou ao stack e mato saudades. Por isso, este vamos ter, o pequenino, o grande... Vejam só estas ilustrações. É uma coleção que está pensada para a primavera, mas a meu entender, eu acho que ela é perfeitamente usável num álbum de bebê, para um álbum de 1 ano, por exemplo, para um álbum de aniversário. Inclusive, atentem nesta dica, utilizarem estas páginas de ilustrações grandes, colocarem uma moldura e utilizarem para a decoração do quarto das meninas. Vejam só, uma dica espetacular. Imaginem esta numa moldura. Digam lá que não fica lindo. Portanto, este bloco ele traz 36 papéis, sendo que 12 são estampados dos dois lados, que são estes que estamos a ver agora, e depois as mesmas ilustrações estão distribuídas por 24 de um só lado. Portanto, vocês podem fazer mais do que um tipo de projeto, devido ao bloco trazer os dois tipos de papéis. Pronto, é maravilhosa esta coleção. Eu acho que é daquelas coleções que tem que estar mesmo numa mesa de trabalho de qualquer scrapeira, que ela realmente é imperdível. Para além dos blocos do grande e do pequeno, vamos ter também o Kit for Planner. O Kit for Planner é constituído por um conjunto de 6 papéis. Ele está pensado para vocês fazerem, por exemplo, a decoração da vossa agenda, ou seja, serem vocês a fazer a vossa própria agenda. Mas podem utilizar, por exemplo, para fazerem cadernos, para utilizarem também como capa de um álbum. Por exemplo, esta, perfeitamente na capa de um álbum, ficava super giro, e depois, por exemplo, com um título assim, com um tulezinho por baixo, fica muito original, ou assim com este, por exemplo. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais versátil também. Então, ele traz os 6 papéis, o da ilustração, este das pintinhas de aquarela, os do balão de ar quente, que, na minha opinião, este aqui é um dos favoritos. Depois traz também os marcadores de páginas, portanto, a frente e o verso. Vocês só precisam de cortar, colar um no outro. Podem também, inclusive, plastificar, ou então deixarem assim. O plastificado acaba por fazer com que ele seja mais resistente, mas também podem deixar assim. E depois utilizar como marcador de página. O Vichy rosa é um básico, fica sempre bem em qualquer projeto. E por fim, este num estilo mais fundo de aquarela, super lindo. Portanto, aqui nós temos 6 papéis, sendo que 5 são estampados e 1 é o que traz os marca-páginas. Depois temos também o pacote dos básicos. Os básicos vêm sempre 6 papéis, sempre de cores diferentes, portanto 6 cores diferentes. Desta vez é o rosinha com os balões de ar quente, o mostarda com as estrelinhas, o cinza que foge assim um bocadinho para o visão clarinho com tracinhos, o xadrez azul, este cinzento com umas pétalazinhas e o rosinha de corações. Do outro lado são as mesmas cores, mas em tons sólidos, portanto cores neutras, lisas, sem textura. Para completar,
Vamos ter o papel vegetal de estrelinhas, super lindo, eu acho, eu gosto. E vamos ter também, que eu pus aqui por baixo, uma cartolina craft para vocês conseguirem ver, o acetato do Alandar Quente. Super lindo. Como complementos da coleção, vamos ter então os die cuts. Eu vou pôr em câmara rápida para não ser muito aborrecido e vou pondo assim para vocês verem o tipo de ilustrações que vêm. Nestes banners, por exemplo, vocês podem estampar com as frases dos carimbos, que também vamos ter. Eu já vos vou mostrar, são super giros. Estes aqui, por exemplo, vocês podem colar ou costurar nas tags que vão dentro dos bolsos, para tirar e pôr, para facilitar. Traz imensas ilustrações, são 52 ilustrações e são todas lindas. Estas ficam giríssimas para colocarem, por exemplo, com uma ilustração, por exemplo, assim. Fica lindo, lindo. Eu gosto bastante. Estes então são os die cuts. Depois temos a Spoofy, que para mim neste momento são um indispensável da coleção. Eu adoro, não dispenso. Ficam super giras para colocar no cantinho das fotos, para utilizar por cima de um ímã, por exemplo, para tapar, para dar assim um pormenor mais especial. São lindas, eu adoro. São super, super lindas. Depois temos também o pacotinho dos autocolantes, que traz sempre várias ilustrações. E traz também o abecedário para vocês escreverem pequenas palavras, ou um título, ou o nome da criança, que vocês quiserem. Super giro também, um indispensável. Depois temos as chapinhas, em estilo, em acabamento mate, mais uma vez. Super lindas. Muito, 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 muito bonitas. Vocês podem utilizar numa página, como complemento, no cantinho de uma foto, para porem, por exemplo, se utilizarem um ímã para fechar o vosso álbum, podem tapar esse ímã com uma chapinha. Portanto, podem utilizar de várias formas. Depois temos as palavras de metacrilato. Desta vez temos magia e primavera. Temos as duas. A primavera vem também em madeira, que vocês podem pintar noutra cor à escolha, ou deixar assim, ou aplicar, por exemplo, esta colinha, a Glossy Accents, para dar relevo. Também fica super giro. Ou pintar e dar relevo, também é pacífico. E a palavra magia, além de vir em branquinho, vem também em madeira e em purpurina cor-de-rosa, que é pura magia. Agora imaginem, um dos papéis de ilustrações com aquela boneca tão linda, a Ari, e depois um título assim, tem uma portada magnífica e não precisam de mais nada. Dentro dos complementos temos também a carpeta de embossing. Eu adoro as da Aluacide pelo tamanho que elas têm, porque este tamanho já nos permite, por exemplo, fazer tags grandes para pôr dentro dos bolsos. Imaginem terem uma tag destas e depois colocarem apenas uma fotografia com uma decoração e já têm uma página totalmente personalizada e maravilhosa. Experimentei para vocês verem depois o acabamento que tem. Este é o baixo relevo, mas podem utilizar deste lado em alto relevo. Podem também dar um bocadinho de distress, por exemplo, que fica super giro. Depois é só mesmo utilizar a imaginação e é ao vosso gosto também. Agora, acho que as minhas peças favoritas desta coleção são as molduras. Estas são as Shaker, que vêm em 3 tamanhos, o 6x8, o 8x11 e o 16x11. Isto são tamanhos aproximados. Elas são... vem o pacotinho pensado para vocês fazerem shakers, portanto traz 2 pecinhas de madeira com o acetato já cortado. Vocês podem utilizar ou para shaker,
normal, utilizando o acetato no meio, mas vocês também podem utilizar como shaker duplo, ou seja, vocês colocam as duas peças de madeira juntinhas para ficar com esta altura e depois colocam o acetato, mas antes de colarem as peças de madeira, o que é que vocês precisam de fazer? Precisam de tirar este molde para uma folha de papel decorado, por exemplo, da coleção, depois cortarem certinho e então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pôr em cima do vosso projeto os shakers e as ilustrações e tudo mais que vocês vão querer usar. Depois colocam as duas pecinhas de madeira, o acetato e, por fim, a moldura que vocês cortaram, que tiraram o molde e cortaram, para tapar aqui a parte do acetato e ficam com um shaker duplo. Super giro. Podem fazer isto em qualquer um dos tamanhos, que fica super bem. Mas o meu favorito mesmo é este set de 3 metacrilatos brancos para molduras. Fica super giro para utilizarem assim no álbum, portanto vou-vos dar uma ideia. Estas tags que traz aqui no bloquinho, com isto você já tem a capa de um álbum, por exemplo. Mas com as pequeninas também é possível, porque tem aqui umas mais pequeninas, também vem ali no bloquinho grande. Mas, por exemplo, esta aqui da menina, estão a ver? Que lindo! Fica super giro. Até para decorar, até vocês podem transformar isto numa moldura mesmo de pousar nos móveis. Ou então até ainda como quadro para a decoração do quarto. Para pôr numa parede, por exemplo. Pronto, já estou aqui a dar-vos várias ideias. Tenham só em atenção que os metacrilatos, eles trazem sempre uma peliculazinha de plástico que é necessário retirar para dar o brilho, está bem? Vem como forma de proteção. Pronto, também vamos ter então disponível os metacrilatos branquinhos. Depois, uma coisa que eu sei que vocês gostam muito, que são os carimbos. Vamos ter 6 ilustrações, são estas todas. E vamos ter o carimbo das palavrinhas. Eu gosto particularmente deste de sentimentos para legendar as nossas fotografias. Eu gosto bastante. Não sei se vocês também usam para esse efeito ou se usam para outro efeito. Se usarem para outro efeito, já agora deixem cá em baixo nos comentários para eu ficar também com essa ideia de mais formas para poder utilizar os carimbos. E então, eu tive a ideia de carimbar para vocês verem depois como é que fica assim já no papel. Eu estampei em papel para pintar com as minhas Copic. O que é que eu posso dizer destas ilustrações? Elas são todas muito, muito, muito lindas, como vocês podem ver. Inclusive eu já utilizei os sentimentos também, então fui dando uma designação do meu ponto de vista para estas imagens e podemos utilizar assim, como tag, por exemplo, ou podemos depois de pintar, recortar, deixando uma margenzinha de branco, fica super giro, e utilizar como decoração para os nossos projetos. Eu pessoalmente vou deixar assim, porque eu gosto de pintar e deixar assim. Por exemplo, eu vou-vos mostrar aqui uns que fiz. Por exemplo, estes, vêm. Este está pintado com aquarela. Eu gosto de os ter assim. E depois tenho estes de Natal, que pintei com... Estes estão pintados com as Copic. Estes dois eu pintei com as Copic. E este está com... Este está com aquarela também. E fica super giro, por isso eu gosto de os manter assim. E depois utilizar ou para uma prendinha, ou para acompanhar um álbum, sei lá, um miminho. Dentro dos cortantes vamos ter este que é o Signpost. E o que é que eu fiz? Eu carimbei com os carimbos, mas dos sentimentos em espanhol, para vocês verem mais ou menos como é que seriam as frases, para ficarem com uma ideia. Nós na loja só vamos ter mesmo os ingleses, porque que eu acho que são mais universais. Estas são todas as frases do que vem em inglês.
são todas referentes à primavera, mas que vocês podem utilizar mesmo noutras estações do ano, noutro contexto, noutro tema, que fica super giro. Por exemplo, este For the Record podem perfeitamente utilizar noutra temática. Ou Sunshine Days, por exemplo, também podem utilizar. Agora, por fim, para acabar, mas não menos importante, vamos ter os cortantes, tanto o do balão como o das margaridas. E o que é que eu fiz? Eu cortei também para vocês verem a forma que eles ficam depois quando estão cortados. Vou começar pelo... Vejam se adivinham. Vou começar pelo balão. Que bonito! Não é lindo? Sabem que também podem transformar isto depois num shaker. Se cortarem várias vezes esta parte de cima, vocês cortam várias vezes. Depois aplicam-lhe o fundo e depois é só colocarem os shakers, cortarem um acetato no mesmo formato, ok? Até podem utilizar o cortante para marcarem o vosso acetato, para ser mais fácil depois de cortarem. E depois é só voltar a cortar este, colarem por cima e têm um balão de ar quente em shaker. Fiz também o papagaio. Fica super lindo também, super delicado. E as florzinhas, as nossas margaridas, ficam assim. Inclusive, o negativo do coração, que é este aqui, vocês também podem utilizar na decoração. Ele traz 4 pecinhas, que são 2 flores, 2 margaridas completas e só as petalazinhas e o coração. Mas o que sai de dentro do coraçãozinho, vocês podem utilizar também depois para a decoração. Inclusive, vocês podem utilizar o negativo, isto foi o que saiu destas pecinhas. Podem utilizar, por exemplo, eu até vou pôr aqui por baixo para vocês verem melhor. Vocês podem utilizar isto como stencils. Estão a ver? Ou como máscaras para aplicar pasta, por exemplo, para dar relevo. Mais uma ideia gira que eu vos estou a dar. O que é que eu vos posso dizer mais? Esta é a coleção Ari. Relembro, ela vai estar disponível à venda a partir de dia 21 de março na nossa loja. E eu acho que vou pô-la à venda a partir da meia-noite, portanto, de sábado para domingo. Assim que bater a meia-noite, que começa domingo, em princípio já terei os produtos todos à venda, porque está a haver muita procura e assim dou um bocadinho de tempo para as pessoas poderem comprar sem terem medo que esgote. É verdade que não temos muitas quantidades, como vocês sabem, a loja abriu há muito pouquinho tempo e então eu ainda não posso pedir assim grandes quantidades porque tenho medo depois de não vender, não é? Mas vamos ter todos estes complementos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostava que me dessem a vossa opinião. Se não me seguem no Instagram, aproveito para vos convidar, porque eu partilho muito por lá. Estamos quase nos 1000 seguidores. Estou muito feliz. A lojinha está a correr bem e vocês têm-me dado muito carinho, muito apoio. Agradeço muito do fundo do meu coração. E agora despeço-me. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Adeus!